A paz e a graça do Cristo vivo esteja sobre você e sobre sua família. Eu me chamo Gilberto e você está no canal Bíblia e Teologia. Se essa é a primeira vez que você se encontra aqui, não custa nada, eu convido você a se inscrever e fazer parte da família Bíblia e Teologia. E você que já é inscrito, continue conosco nessa finalidade. Curta, compartilhe, comente, faça também esse canal crescer para a glória e honra do nome do Senhor. E hoje estaremos falando sobre um personagem ou uma personagem muito importante da cristandade, que é Maria, a mãe de Jesus. O que a Bíblia nos fala sobre essa mulher tão extraordinária, que é honrada por uns, adorada por outros? Qual foi o propósito de Deus na vida de Maria? Será que os evangélicos odeiam Maria, como algumas pessoas dizem? É isso que vamos tratar hoje. Fique conosco e seja abençoado pela exposição da palavra de Deus. Dito isso, vamos para o vídeo. Primeiramente, queremos dizer que esse vídeo não tem como propósito ofender ou desprezar a fé de algumas pessoas. Pelo contrário, nosso propósito é extrair da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a respeito de Maria, mãe de Jesus. Falando na Bíblia, queremos dizer que confessamos e cremos que a Bíblia, a palavra de Deus, é inerrante, é a verdade absoluta, é a revelação plena e definitiva de Deus para a humanidade. É através dela, é por meio dela que esse vídeo vai ser feito. E tudo que vamos falar aqui a respeito de Maria está nas Sagradas Escrituras. Mas primeiramente, o que a Bíblia fala sobre Maria e o que ela fala sobre o chamado de Maria? Maria era uma jovem judia, com certeza era da tribo de Judá. Ela era prometida ou ela estava noiva de um homem chamado José. A Bíblia destaca Maria como uma mulher favorecida, abençoada, muitas vezes chamada de bem-aventurada. Com essa palavra ou com essa frase, a Bíblia não diz que Maria é fonte de graça ou é doadora de graça. A única pessoa que a Bíblia diz que é fonte de graça no Novo Testamento é o próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em João, no capítulo 1, que a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Como eu falei, Maria não é fonte de graça, mas sim uma pessoa que foi alvo da graça de Deus. Como o próprio anjo falou, achaste graça diante de Deus. O texto bíblico sempre deixa claro que Maria, que era uma serva humilde e obediente a Deus, e que sua escolha por Deus não foi baseada ou fundamentada em qualquer mérito intrínseco de Maria, mas unicamente pela sua misericórdia e pela graça de Deus na vida desta mulher obediente, humilde e piedosa. Lembre-se, graça significa favor imerecido. Assim como todos os seres humanos, Maria necessitava da graça de Deus, pois, como diz a Bíblia, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como nós, descendentes de Adão, Maria trazia na sua natureza o pecado original. Não é à toa que no seu cântico de louvor, de gratidão a Deus, ela diz assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Diferente daquilo que a Bíblia nos ensina, como nós vimos, a tradição católica romana ensina que Maria nasceu imaculada, isenta de pecado, e assim foi por toda a sua vida, diferente daquilo que a Bíblia diz. Na Igreja Católica se chama isso Imaculada Conceição, dogma esse que foi decretado pelo Papa Pio IX em 1854. Com isso, não negamos que Maria foi bem-aventurada. Ela mesma reconheceu que todas as gerações chamariam ela de bem-aventurada. A própria prima de Maria, Isabel, chamou ela de bem-aventurada, como está escrito lá em Lucas. Veja o que Isabel diz para Maria: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Essas palavras nos levam a refletir sobre um caso que aconteceu descrito por Lucas, lá no capítulo 11, versículo 27 e 28, que diz assim: ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seus que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Com isso, Jesus não negou que Maria fosse bem-aventurada, certamente
como diz a própria Bíblia, Maria era bem-aventurada. No entanto, Jesus deixou bastante claro que, apesar de Maria ter sido mãe de Jesus, aqueles que ouvem a palavra de Deus e aqueles que praticam a palavra de Deus não são menos bem-aventurados do que Maria. Jesus deixa claro que laços familiares, como ser mãe dele, não eleva Maria acima dos discípulos mais humildes que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Outro tópico que eu quero levantar aqui é Glórias a Maria. Há um livro chamado Glórias de Maria, que foi escrito pelo Afonso de Ligório, doutor da igreja e fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, que foi descrito pela editora Santuário. Nesse livro encontramos muitos atributos, muitos títulos que são dedicados a Maria, que na Bíblia são atribuídos exclusivamente a Cristo. Alguém pode perguntar, mas qual é o problema, Gilberto, de atribuir alguns atributos, algumas honrarias de Jesus a Maria? Ela não é mãe de Jesus? O problema é que esses atributos, essas honrarias, elas estão intimamente ligadas com duas coisas importantes na Bíblia que são inegociáveis. Primeiro, a natureza divina de Cristo. E segundo, o seu ministério redentor. Todos esses atributos, essas honrarias que eu irei descrever aqui, são exclusivamente de Cristo e não podem ser compartilhados com ninguém, nem mesmo pela sua mãe humana, Maria. Então vou trazer algumas descrições desse livro comparado com aquilo que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Diz a Bíblia Sagrada: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Diz a Igreja Católica, confiança em Maria. Por conseguinte, estão sujeitos ao domínio de Maria os anjos, os homens e todas as coisas do céu e da terra. Diz a Bíblia Sagrada sobre Jesus, o Salvador dos pecadores. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Diz a Igreja Católica, Maria, protetora dos pecadores. Pelo que não há pecador, nem o maior de todos, que se perca se Maria o protege. Diz a Bíblia Sagrada, Jesus deu a sua vida por nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Diz a Igreja Católica, Maria deu a sua vida por nós. Não vemos como ela nos amou mais do que todas as criaturas, como entregou por nós o seu Filho único, a quem amava mais do que a si mesma? Diz a Bíblia Sagrada, Jesus, caminho da salvação. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diz a Igreja Católica, Maria, caminho da salvação. Seguindo Maria, não errarás o caminho da salvação. Protegendo-te ela, não temas perder-te. Sendo tua guia, sem fadiga te salvarás. Em suma, pretendendo Maria defender-te, certamente chegarás ao reino dos bem-aventurados. Odeio os evangélicos, Maria? Não é de hoje que muitas vezes os evangélicos são atacados ou acusados de odiar Maria, de desprezar Maria. Tudo isso por não adorarmos, por não cultuarmos Maria. Mas será que isso é verdade? Será que nós odiamos Maria? É certo que tem alguns crentes, alguns cristãos evangélicos que, por ter um zelo desequilibrado, pecam pelo excesso. Mas não podemos generalizar, porque o cristão que lê a Bíblia, o cristão que medita na palavra de Deus, é ensinado a não odiar, mas amar o seu próximo. E como poderemos odiar uma pessoa tão importante na história cristã como Maria, que foi mãe do nosso Salvador? Queremos deixar bastante claro, não odiamos Maria. Pelo contrário, amamos Maria. Sim, amamos Maria como nossa irmã em Cristo. Não como mãe, mas como nossa irmã. E esse amor por ela e a submissão a qual temos pela palavra inspirada de Deus nos impede de ir além e atribuir a Maria títulos e atributos que são exclusivamente de Jesus Cristo. E a melhor maneira de atribuir honra a Maria é ensinando sobre ela aquilo que está escrito na palavra de Deus, a qual ela tanto amava. Sem dúvida nenhuma, não pecamos por não adorarmos Maria, não pecamos por não cultuarmos a Maria, por não cantarmos louvores em adoração a Maria. Pelo contrário,
fazemos aquilo que a palavra de Deus, que Maria amava, nos ordena, que é adorar unicamente a Deus, louvar unicamente a Deus, cultuar unicamente a Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. Pois a palavra de Deus nos ensina isso. Veja que a Bíblia nos diz em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus é tentado por Satanás no deserto, e Satanás tenta convencer Jesus a adorá-lo, a cultuá-lo. Veja a resposta do nosso Senhor a Satanás. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Igualmente, lá em Apocalipse, no capítulo 19, quando o anjo do Senhor mostrou todas aquelas revelações ao apóstolo João, João foi tentado a adorar aquele anjo e se prostrou aos pés daquele anjo para adorá-lo. E veja que o anjo disse ao apóstolo João: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pode ser que exista uma pessoa que está me assistindo agora e ficou brava, ficou magoada por tudo aquilo que eu falei aqui. Lá em Gálatas, no capítulo 4, quando ele exorta os Gálatas que estavam abandonando o verdadeiro evangelho por um outro evangelho deturpado, Paulo lhe diz assim aos Gálatas: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Lembre-se de uma coisa, não estamos aqui para desonrar ou ofender a fé de ninguém. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mesma palavra muitas vezes nos confronta. Ela nos exorta a nos arrependermos, a nos humilharmos diante de Deus e nos voltarmos pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Eu quero findar esse vídeo com uma última passagem que está escrito lá no profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8, quando Deus fala através do profeta da seguinte maneira: eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Honremos a Maria de maneira correta. Honremos Maria de acordo com as Sagradas Escrituras. Amamos Maria e pregamos aquilo que a Bíblia diz sobre Maria. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que a tua adoração, o teu culto, a tua reverência seja unicamente a Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.